Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã. Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, ao nosso momento de oração pessoal com a Palavra de Deus, nosso momento diário de oração pessoal com a Palavra de Deus, aqui no canal da RCC BH. Seja bem-vindo, obrigado por rezarmos juntos, por compartilharmos juntos essa experiência tão antiga e tão profunda, tão rica e tão atual de mergulharmos na Palavra de Deus através desse método da Alexio Divina. Hoje é dia 27 de julho, estamos na segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje, irmãos, é do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35. Mateus 13, de 31 a 35. No Evangelho de hoje, nesses últimos dias, Jesus está sentado lá no Mar da Galileia com uma multidão. E diante da multidão, aqui nesse relato de Mateus, ele passa a dizer uma série de parábolas, a contar uma série de parábolas que falam, como vamos ver hoje, sobre as coisas escondidas desde a criação do mundo. Que coisas escondidas são essas? Vamos abrir o nosso coração, vamos preparar a nossa alma, pegar a nossa Bíblia, a Palavra de Deus e separarmos os nossos momentinhos, esses minutos, para estarmos a sós com o Senhor, que já nos espera de antemão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acreditamos plenamente na presença de Deus no meio de nós. Podemos até dizer para nós mesmos: Deus está aqui. Jesus está aqui. Jesus disse para eu entrar no meu quarto, trancar a porta e encontrar com o Pai. Ele está aqui com o Pai e com o Espírito Santo. Por isso nós clamamos: Espírito Santo, vem em auxílio à nossa fraqueza neste dia de hoje. Ilumina a nossa alma, ilumina o nosso coração, para que nós possamos nessa semana, especialmente hoje, que nós possamos aprofundar na proposta da Palavra de Deus, reconhecendo aquilo que eu sou e aquilo que Deus faz através daquilo que eu sou. Obrigado, Espírito Santo. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Amém. Vamos lá então, irmãos e irmãs, para o primeiro degrau espiritual que nós vamos percorrer juntos aqui no método da Alexio Divina. Vamos fazer a leitura do texto, procurando perceber o que o texto diz. Vamos lá? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos fazer a releitura do texto. Podemos reler, podemos imaginar a cena,
procurando realmente compreender o que o texto diz. Como é que o texto começa? Como eu falei, Jesus estava naquela ocasião e fala: o reino dos céus é. Jesus está falando do reino dos céus, nada mais, nada menos do que o reino dos céus. O que é o reino dos céus? A gente pega o início do texto e vai lá para o final. O reino dos céus é, ou poderíamos mudar o verbo, são as coisas escondidas desde a criação do mundo. O reino dos céus são as coisas escondidas desde a criação do mundo. E o que está escondido desde a criação do mundo? A salvação. O reino dos céus nada mais é do que o objetivo da vinda de Jesus no mundo. O reino dos céus é a presença de Deus concreta no mundo. Nos ensinando, através da salvação, Jesus nos ensina e nos confere o poder de viver, podemos viver como filhos de Deus. E assim nós vamos experimentar o que é viver em Deus, o que é viver com Deus, o que é ser conduzido como filhos de Deus neste mundo. Então o reino dos céus não é uma coisa que vai acontecer no juízo final. O reino dos céus é hoje, a própria dinâmica da nossa vida de filhos de Deus. Ou seja, Jesus está falando de algo extremamente importante e fundamental para a vida daquele que quer seguir os passos do Mestre. O que é que ele veio fazer aqui na terra? O que é o reino dos céus? Agora, imagina se Jesus naquela época entrasse lá num barquinho, lá no mar da Galileia e começasse a falar o reino dos céus dessa forma como a gente está falando aqui. Dessas coisas escondidas desde a criação do mundo. Seria mais complicado para as pessoas poderem compreender. E aí nós vamos pegando quase o finalzinho. Jesus falava às multidões através de parábolas. O que são parábolas? Parábola é um estilo de dizer o que você quer dizer através de histórias, através de comparações, através de metáforas, para facilitar o entendimento. Era uma forma de comunicação muito comum entre os judeus. E Jesus compara as coisas que ele quer dizer, as coisas profundas, as coisas escondidas, ele compara com o quê? Ele compara com a realidade daquelas pessoas, com a natureza, com os acontecimentos comuns do dia a dia. E assim, para as pessoas daquela época, ficaria mais fácil de compreender e principalmente de memorizar, de guardar. O que eu disse no começo do que é o reino dos céus? Talvez você não saberia responder, reproduzir o reino dos céus, as coisas que eu falei. Se você quiser, volte o vídeo para poder compreender. Mas, da maneira com que Jesus disse o que é o reino dos céus, é uma semente de mostarda. É o fermento na massa. Isso todo mundo guarda até hoje. Todo mundo entende ou procura entender, e é o que nós estamos procurando fazer, entender o que o texto diz. Jesus fala que o reino dos céus hoje é a semente que se torna uma árvore e um fermento que faz a massa crescer. Jesus está falando hoje da nossa pequenez. O reino dos céus é uma grande árvore que se desenvolve a partir de uma pequena semente. Nós, quando olhamos, vemos a semente pequena. Jesus, quando vê uma grande árvore. Se você quiser até procurar no Google, eu fiz isso. Olha o que é uma semente de mostarda tão pequenininha. Olha o que é uma árvore de mostarda, vai ver como é uma árvore grande, que dá sombra, que permite com que os pássaros do céu possam nela fazer os seus ninhos. Ou seja, a meta não é algo grande, triunfal, poderoso,
Essa não é a meta. Mas as grandes mudanças que Deus quer fazer começa na nossa pequenez. Começa na nossa limitação. Uma semente pequena está embutido o imenso poder de Deus de se transformar. E aí a gente entende o sentido da salvação. Mas ele também compara com o fermento. O que é o fermento? Fermentos são fungos, vamos dizer assim, uma coisa podre. Mas esse fungo, esse impuro, essa podre é capaz de contagiar, é capaz de expandir, é capaz de fazer crescer, é capaz de fazer a diferença. Na minha fidelidade, na nossa fidelidade, Deus é capaz de fazer a diferença e levedar a massa toda. Na vida, na sociedade, na família, na nossa insignificância, Deus gera o esplendor. E aí nós já vamos para o segundo degrau espiritual, a contemplação, em que nós vamos procurar perceber o que eu tenho a ver com isso, o que o texto me diz. E vou deixar que esta palavra de Deus ilumine a minha vida hoje. E vou procurar analisar como eu ando percebendo o reino dos céus e a presença de Deus na minha vida hoje. Vou olhar para a minha vida, como eu me coloco diante da proposta de salvação, da graça que eu tenho de perceber as coisas escondidas desde a criação do mundo. E hoje, neste evangelho, o Senhor me revela, através da sua palavra, através das parábolas. Me coloca diante da proposta do reino de Deus, da salvação, de ser filho de Deus para a minha vida. Mas diante da proposta de Deus, que é grandiosa, a proposta de Deus que é a salvação, que quer algo maior do que a salvação, mais esplendoroso do que a salvação. Mas a salvação na minha vida começa com a minha pequenez, e eu vou olhar para a minha pequenez, para a minha incapacidade, para a minha falta de potencial, tantas vezes passando desapercebido, e vou valorizar hoje as coisas simples que Deus coloca no meu coração, os bons propósitos, os pequenos apelos de Deus na minha vida, e que diante deles eu me coloco tantas vezes como pequeno, como incapaz, como sem potencial. Mas o Senhor conta com a minha realidade. E tantas vezes eu tenho a tentação, eu tenho a tendência de deixar para depois, de achar que não é para agora, de achar que é para o outro, para quem é mais capacitado. Mas dessa mudança, dessa pequenez, Deus tem uma proposta de mudança. É o que fala lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, eu vou me colocando nesta palavra: eu tenho este tesouro em vaso de barro, para que transpareça claramente que esse poder extraordinário vem de Deus. Diante do Senhor eu sou um vaso de barro, eu sou um grão de mostarda, mas o poder de Deus é uma árvore que dá sombra e que dá fruto e que dá abrigo aos passarinhos. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbidos. Vivo em completa penúria, mas não desespero. Sou perseguido, mas não fico desamparado. Sou abatido, mas não sou destruído. Trago em meu corpo os traços da morte de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em meu corpo. Aleluia. É o plano de Deus. É o desígnio de Deus. Mas também vou olhar para aquilo que é proposta de Deus como fermento, como fungo.
que às vezes eu enxergo como uma limitação, que às vezes eu enxergo como uma fraqueza, mas que diante da persistência e da fidelidade é capaz de fermentar, de contagiar toda a massa. Porque é muito pequeno, e aqui o texto fala, é um fermento pequeno diante de 3 porções de farinha. Mas eu carrego e percebo em mim o espinho na carne. Como diz também o 2 Coríntios. Para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado espinho na carne. O anjo de Satanás a me esbofetear e a me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Que diremos depois disso? Nos colocaremos em oração. E aí eu vou passar para o 3º degrau espiritual, o que o texto me leva a dizer diante desta palavra. E eu quero dizer: Senhor Jesus, diante de Ti eu me reconheço como pequeno, me reconheço como uma semente, me reconheço como um fermento. Mas eu clamo, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha hoje renovar a fé, renovar a esperança, renovar a confiança de que desta semente pequena o Senhor é capaz de tirar uma grande árvore, de que desse fermento, tantas vezes limitado, Deus é capaz de contagiar a massa inteira. Vem, Espírito Santo, renovando no meu coração os propósitos, renovando no meu coração os apelos, renovando no meu coração as coisas simples que o Senhor quer de mim, da minha vida hoje. O reino dos céus que Deus quer construir na minha vida hoje, através de mim, através de tantos que nos acompanham hoje, através do canal da RCC BH. Vem, Espírito Santo. E nós vamos continuar esta oração rezando com a oração do dia, a oração de hoje, que diz assim: ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam. E nós dizemos: sim, Senhor, Tu és o meu amparo, Senhor, Tu és o meu refúgio, és a minha proteção. Porque sem o vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Sim, Senhor, o Senhor coloca essa fraqueza, essa limitação, essa pequenez para me livrar da vaidade, esse tesouro em vasos de barro, esse espinho na carne que me faz ter a certeza de que basta a graça de Deus, porque é na minha fraqueza que o Senhor mostra o seu poder, a sua força, a sua grandeza. Sim, Senhor, diante de Ti eu sou fraco, eu não sou forte. Diante de Ti eu sou pecador, eu não sou santo. Redobrai de amor para conosco, Senhor. Vem, Espírito Santo, de amor, que o amor de Deus inflame a minha alma. Que o amor de Deus inflame a minha vocação, o meu chamado, a certeza de que eu sou chamado a ser filho de Deus no mundo, a fazer a diferença no mundo, a dar a minha contribuição, mesmo pequena, para a construção do reino de Deus, para a implantação do reino de Deus, para essa árvore tão grande que abriga tantas pessoas, para essa massa tão grande que alimenta a multidão, para que conduzidos por vós, e assim eu quero ser conduzido por vós, usemos de tal modo os bens que passam, para que possamos abraçar os que não passam. Passar pelas coisas que passam, sendo semente, sendo fermento, espalhando e contagiando a salvação. E assim vamos para o 4º degrau espiritual, o degrau da contemplação. Eu vou ver a realidade com os olhos de Deus. Se eu vejo pequeno, Deus vê grande. Se eu vejo semente, Deus vê árvore. Se eu vejo fermento, Deus vê a massa.
de modo que os pássaros vêm fazer ninhos em seus ramos. Diante da minha vida, o Senhor torna árvores frutíferas. O Senhor torna abrigo. O Senhor torna alimento. O Senhor torna remédio. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim de acordo com a sua proposta, a proposta do seu reino. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexio Divina volta amanhã, se Deus quiser.